Sejam bem-vindos ao nosso canal Minotto Advocacia, Ricardo Minotto, sócio titular. No vídeo de hoje vamos conversar sobre governança corporativa, é um tema no âmbito societário que vem sendo estudado, avaliado, acompanhado com muita atenção pelas organizações de uma forma geral, seja do segmento privado, companhias abertas, companhias fechadas, sociedades limitadas, diferentes naturezas jurídicas, como também organizações sociais, terceiro setor e organizações públicas também. O tema governança é um tema extremamente importante no mundo das entidades, organizações, exatamente porque trabalha o sistema pelo qual essas organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, né, nas suas atividades, né, envolvendo especialmente o relacionamento entre as partes, com as partes interessadas, né, a partir da visão de propriedade e controle, propriedade envolvendo sócios, Assembleia Geral, né, o conjunto de sócios de uma forma geral, né, e também as estruturas de administração, deliberação, conselho de administração, diretoria executiva, órgãos de fiscalização e controle, conselho fiscal e demais estruturas. Então, é um espaço de atuação de grande importância no âmbito das organizações. As boas práticas de governança corporativa, elas estão organizadas, né, a partir das experiências de resultado positivo em organizações no mundo, foram organizadas, sistematizadas em códigos, né? Existem um número significativo de códigos de governança corporativa no mundo, né? E no Brasil temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa como uma entidade que tem auxiliado aí na disseminação, a organização, sistematização e disseminação desses estudos e publicações no âmbito da governança corporativa. Tá? Nesse sentido, a governança corporativa lida com o processo decisório, na alta gestão das companhias, com relacionamento entre os principais personagens das organizações empresariais e organizações de uma forma geral, notadamente os acionistas, sócios, associados, os conselheiros e os executivos. Ele aborda um conjunto de mecanismos que tem como função fazer com que as decisões corporativas sejam tomadas sempre com a finalidade de maximizar a perspectiva de geração de valor de longo prazo para o negócio, para a entidade. Então, esse tem sido um elemento sempre orientador no que se refere à governança corporativa. As boas práticas de governança, elas observam princípios básicos de governança, que se transformam em recomendações objetivas, né? Alinhando os interesses das diferentes partes interessadas com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Isso, perante o mercado, também permite facilitar o acesso da organização a recursos, né, contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade, perenidade e o bem comum das pessoas e partes envolvidas nas relações com a entidade. É importante, assim, entender um pouco a origem da governança corporativa, um termo que vem sendo comentado aí com grande frequência, né? E ela se dá especialmente ao longo do século XX, século passado, né? A economia de diferentes países tornando-se cada vez mais marcada pela integração e dinamismo dos mercados, o comércio internacional, a mobilidade, né? No âmbito
dos diferentes continentes e países, né, a expansão das transações financeiras em escala global, né, isso ocorrendo de forma progressiva, o próprio desenvolvimento e amadurecimento dos mercados de capitais, né, as alternativas de captação de recursos e relacionamento das companhias com os potenciais investidores, né, via mercado de capitais, né, com maior ênfase. Né? Nesse contexto, as companhias têm sido objeto de transformações, uma vez que o acentuado ritmo de crescimento das atividades promove uma readequação da sua estrutura de controle, exatamente pela importância da separação das estruturas de controle e propriedade. Né? Entendida em propriedade, a função dos sócios, acionistas, né? E de controle ou gestão, a estrutura de administração, notadamente conselho de administração e diretoria executiva. Né? Então, esse é um ponto fundamental. A origem dos debates sobre governança corporativa remete aos conflitos inerentes a essa relação de controle e propriedade, tá? E muito presente naqueles países onde a característica das companhias, das organizações, se dá por uma propriedade dispersa. Né? Então, há uma estrutura acionária ou de composição do capital não concentrada ou dispersa. Né? E isso acentua a importância da relação de controle e propriedade, tá? Aí entendido propriedade, novamente, né? A figura dos sócios, donos da companhia, né? Acionistas, e controle, a figura da gestão, especialmente dos executivos. A vertente mais aceita em relação aos aspectos e estudos de governança corporativa indica que esse movimento surge exatamente a partir do chamado conflito de agência. Né? Conflitos de interesse é um tema sempre presente no mundo das organizações. Os conflitos de interesse podem se dar entre proprietários, acionistas, sócios, na relação entre majoritários e minoritários, controladores e não controladores, né, que é uma forma de conflito de interesse, mas a origem se dá especialmente nesses ambientes, mercados de propriedade dispersa, no chamado conflito de agência, que potenciais conflitos de interesse existentes entre o principal, que é o acionista, sócio, detentor da propriedade, e o agente, que é o executivo, o gestor, que tem essa função por delegação. Então, o agente é o que tem essa condição por delegação de comandar a companhia nas suas atividades. Então, esse conflito de agência, numa visão clássica aí, dos estudos de governança corporativa, demandaram a necessidade exatamente de revisar como se dá essas práticas, né, esse relacionamento entre agente e principal, e como desenvolver mecanismos que mitigassem esses potenciais conflitos, de tal forma que se estabeleça um grau de convergência de interesses entre esses dois grupos. Tá? Então, essa tem sido a vertente mais aceita nos primeiros estudos aí, que se referem à questão da governança corporativa. Temos tanto no âmbito, especialmente dos países anglo-saxões, tá? Com os estudos bastante presentes aí a partir da Inglaterra, Londres, Banco da Inglaterra, onde se tem a referência dos primeiros códigos de governança, que foi uma encomenda do Banco da Inglaterra para uma comissão que criou, então, o chamado relatório Cadbury, que já referia, então, os princípios de governança.
E depois temos, no âmbito dos Estados Unidos, da América, uma série de eventos que sinalizaram a necessidade de explicitar essas boas práticas, os princípios de governança corporativa. Tivemos aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma série de, especialmente nessa época, uma série de dificuldades, conflitos, escândalos financeiros envolvendo grandes companhias com participação no mercado de capitais, envolvendo danos importantes aí para os investidores, para os fundos de pensão. Isso resultou na própria lei Sarbanes-Oxley, que é a chamada SOX, que, entre outros aspectos, explicita a responsabilidade dos administradores das estruturas de comando nas organizações quanto à boa condução das atividades da companhia, o respeito e observância às normas das estruturas de propriedade, né? E, nesse sentido, inclusive, com a responsabilidade civil e penal dessas estruturas dos chamados agentes, não é? Ou representantes da administração, diretoria das companhias. Então, essa é uma ideia geral e inicial sobre governança corporativa, né? E então vamos conversar e debater esse tema de forma complementar nos próximos vídeos. Convidamos a todos a acompanharem a sequência das nossas edições. Por hora, obrigado pela atenção e até breve.